Eu quero falar sobre a semente da serpente. Os irmãos já sabem que eu estou combatendo de maneira fervorosa essa doutrina maldita, porque é uma doutrina maldita. Vocês já conhecem a doutrina, né? Não precisa de eu explicar, eu vou direto para o ponto. Estava pensando aqui comigo e também estava olhando alguns comentários de alguns irmãos. E vou somar agora o meu comentário com alguns comentários de alguns irmãos que comentaram no vídeo. Comentários bons. 1 Coríntios 15. Em um vídeo eu li 1 Coríntios 15, na parte que fala que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E é muito interessante isso. É interessante em todos os sentidos, principalmente quando você vai combater tal doutrina demoníaca. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí eu expliquei nesse vídeo sobre carne e sangue. E isso é muito importante para você que se encontrou com essa doutrina. É muito importante você ir na Bíblia, pegar um aplicativo e digitar carne e sangue, ver os textos que vão aparecer e através só dessa linha você vai derrubar essa doutrina maldita. Você vai pisar nela como se pisa numa serpente. E aí, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele está falando exatamente para os filhos de Deus, que nasceram de novo. Agora, como que nós nascemos de novo? Nós nascemos não por carne e nem por sangue, como diz João. Os que são filhos de Deus, eles são nascidos pela vontade do Espírito, nascidos outra vez. Não precisa entrar no ventre da mãe, ou seja, não precisa entrar no ventre de Eva e ser da linhagem de Abel para você ser filho de Deus. Você pode ser de qualquer nação, povo, língua, não importa. Para você nascer de novo, você precisa do Espírito Santo, que é contra o espírito do anticristo. Então não importa se você é de Israel, se você é judeu, se você é de qualquer outra nação, se você é islâmico, recebeu o Espírito do Senhor pela fé, crendo no Pai e no Filho, você tem o Espírito do Senhor e se você obedecer a sua palavra, você nasce de novo. Porque João fala, o que nasce de novo vence o mundo. E qual é a nossa vitória que vence o mundo se não é a nossa fé? Está tudo na carta de João. Eu vou trazer um estudo muito bom dentro dessa epístola, porque é dentro dessa epístola que também João menciona Caim. Ele fala que Caim é do maligno. E aí as pessoas usam esse texto para dizer que João está dizendo que Caim é filho do maligno, nascido literal da serpente, e que existem as pessoas que são malignas, semente literal da serpente. Quando João não está falando nada disso. Irmãos, pensa bem, raciocínio lógico. Se João aceitasse uma porcaria de uma doutrina dessa, ele, na sua carta, ao falar de Caim, ele não iria ali dar uma pincelada no assunto tão importante? Que canais como Neemias Gomes, aquela mentira revelada, e Samuel Benini, aquele homem pervertido da ponta da cabeça até a ponta dos pés, canal podre. Você acha que eles falam, dão foco, ensinam? Você acha que o próprio João, ao mencionar Caim, não iria fazer o mesmo? E Judas, que falou de Caim? Na mesma lista de Caim, ele colocou Balaão e Corá. Eu esqueci agora de que tribo seria Balaão. Talvez da tribo de Judá, não me lembro. Mas Corá, você sabe que é da tribo de Levi. Não tem nada a ver com Caim. E está na mesma lista de Caim. Entende? Então, nascer de novo não é por carne e por sangue. Não importa se você é de toda aquela linhagem bonitinha lá do início. Vamos traçar a linhagem, mais ou menos? Pode ser que eu pule alguma coisa. Adão, Abel, Sete, Noé. Vamos pular direto para Noé. De Noé, vamos pular para Abraão, pai das nações. De Abraão, vamos para Isaac. Vamos para Jacó. E de Jacó, vamos para onde? De que linhagem? Tem que vir Cristo, né? Porque Cristo é da descendência de Abraão. Não é? Vamos pegar judeus, que são judeus mesmo, filhos de Abraão. Não importa. Até os apóstolos tiveram que nascer de novo. E não é por carne e por sangue. Agora, se o mistério do evangelho fosse baseado em carne e sangue, então essa questão de ter o Espírito para nascer de novo não importa.
A não ser que eles digam que só vai receber o Espírito quem for da descendência de Abel. Mas a palavra não mostra isso. Caim não é o assassino que mata pessoas? Essa não é a marca de Caim? O apóstolo Paulo é 1000 vezes pior que Caim. Ele foi 1000 vezes pior que Caim. Porque ele derramou sangue não só de um santo, mas de vários santos. Tanto é que ele se considera o pior dos pecadores. Também como ele disse que Deus colocou ele como exemplo de salvação para todos os que hão de crer em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo se considera o pior dos pecadores, que nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era um blasfemador. Não era pior que Caim? E em outros pontos das suas cartas, ele fala que nós éramos odiosos e odiava as pessoas. Não é Caim que odeia o próximo? Mas você vê que tem pessoas que não tem como você traçar a linhagem. O apóstolo Paulo fala que ele era judeu da tribo de Benjamim. Então ele não tinha nada a ver com Caim. Mas ele era tão pervertido como Caim. Entendeu? Agora, o comentário dos irmãos é que eles trouxeram no mesmo contexto de 1 Coríntios 15, que uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais. Perfeito. Só isso também ajuda a desmentir essa porcaria. Porque a serpente diz que ela era a mais astuta dos animais. Então ela era um animal. Eles dizem que a serpente não era um animal. Aí está escrito na Bíblia, era um animal. Aí eles falam, não era um animal. Aí você vai na Bíblia, é a mais astuta das animálias. Aí você vê eles falando, não é um animal, é o próprio diabo. Aí você vai na Bíblia, está falando, é um animal. É um animal ou é um diabo? Irmãos, a Bíblia é para meditar. O diabo não se transformou numa serpente. Ele entrou na serpente. Ele conseguiu usar a boca da serpente. Porque ele viu, olha o planejamento dele. Ele viu que ele tinha esse poder. Senão ele não poderia fazer. E ele escolheu a dedo o animal mais inteligente. E depois ele escolheu uma maneira de fazer o homem cair. O homem mesmo, sexo masculino. E ele percebeu que ele conseguiria fazer isso através de Eva. E ali, não basta para esse tipo de pessoas a falta de fé. Não basta. Porque Eva e também Adão transgrediu uma lei direta de Deus. Quando eles pegaram do fruto e comeram, eles estavam falando através das obras que Deus era mentiroso e que a serpente poderia ser verdadeira. Através das obras. Aí esses pervertidos falam que tudo bem, vamos aceitar que tinha frutos e tinha árvore, porque no início eles negavam isso. Eles falavam que era tudo simbólico. Só trouxa que não vê essa percepção. Irmãos, só trouxa, desculpa a palavra, mas só trouxa que não percebe isso. Que no começo eles falavam assim e depois eles mudaram. Agora eles aceitaram a ideia de que tinha árvore, né? Aliás, depois dos vídeos que a gente fez, não tem como negar. Tem árvore, tem frutos, tem todas as outras árvores que eles poderiam comer livremente, tem o rio que regava o jardim. Eles estavam indo muito fundo na apostasia e os próprios inscritos deles já estavam questionando eles. Aí eles assumiram que tinha tudo. Mas depois que Eva... Eva fez sexo com a serpente e aí a serpente seduziu ela, né? Que está escrito seduziu, né? Então ela seduziu, mostrou para Eva como que era bom o sexo e aí através disso fez ela comer da árvore. Então o sexo foi um meio de fazer a serpente, de fazer a Eva comer da árvore. Analisando por esse ângulo, embora ele não exista na Bíblia, de maneira alguma, eles mesmos estão mostrando que a desobediência está lá no fruto. E não, o mistério não está no sexo. E é impossível a Eva ter feito sexo com uma serpente, porque a serpente teria que ser muito semelhante ao homem. E o único ser que é semelhante a Deus é o homem. Um animal não pode gerar sêmen numa mulher. Eles falam que Caim era peludo, tinha chifre, que era uma besta.
Você vai ver o Samuel Benini, aquela aberração, falando isso. Usando artifícios de voz, música de fundo, aquela porcariada toda. E um monte de gente acredita. Agora eu pergunto, em que Bíblia ele foi procurar isso? Porque na nossa Bíblia não tem nenhum profeta de todas as eras, nenhum apóstolo fazendo uma menção, uma descrição dessa de Caim. Aí vem uma besta nos dias de hoje e fala isso e as pessoas acreditam? É impossível isso, irmãos. É impossível. E eu falo besta de propósito, porque a pessoa tem que ser uma besta para falar um negócio desse. Que Caim tinha chifre e era peludo. E foi lá e seduziu Eva. Irmãos, diz que a serpente era um animal. E uma é a carne dos animais, outra é a carne dos homens. Aí eles dizem, não. Os anjos vieram e tiveram relações com as filhas dos homens. Mas Paulo não está falando dos anjos. Ele não está falando uma é a carne dos anjos, outra é a carne dos animais e outra é a carne dos homens. Os anjos não têm carne. Deus deu o poder para os anjos se tornarem como homens. E isso não precisa de no livro de Enoque para entender. Você entende perfeitamente pelo livro de Enoque, de maneira muito clara. Mas você tem acesso a essas informações pelo livro de Judas, onde ele fala que anjos não guardaram o seu estado original e transgrediram, e por isso foram aprisionados em prisões para serem julgados. Anjos não guardaram o seu estado original. Não entendeu? Como que um anjo não guarda o seu estado original? O que as pessoas iriam inventar para essa parte? Ou seja, pessoas que não acreditam no livro de Enoque e inventam besteiras para explicar essa parte, elas não têm poder para combater essas doutrinas demoníacas, porque eles vão usar essa parte para ficar esfregando na cara da pessoa. Está em Enoque, está em Judas, os anjos podem virar homem, então a serpente também pode fazer. Então eles não vão ter poder, porque eles já vão esfregar isso na sua cara e você não vai poder falar nada, porque Judas está falando. E Pedro também fala, só que Judas fala um pouco mais claro. Então eu acredito em Gênesis 6, que os filhos de Deus são os anjos e não os descendentes de Sete. Não faz o menor sentido aquela descrição de Gênesis ser interpretada que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Não faz o menor sentido. É normal os filhos de Deus, que se fossem os filhos de Sete, seria normal eles olharem para as filhas dos homens e quererem ter relações com elas. Normal. Mas aí eles falam que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que eram homens santos, e as filhas dos homens eram mulheres pervertidas. Em que Bíblia? Em que Bíblia? Porque se fosse isso, estaria escrito. Nem precisaria usar os filhos de Deus. Poderia usar os descendentes de Sete. Não é ali perto que está falando da descendência? Por que a Bíblia iria complicar o caso? E tem mais? Já pensou o porquê que o livro de Judas está na Bíblia? Um capítulo, um apóstolo assim, parece que Judas, será que é o Iscariote? Claro que não é o Iscariote. Mas um capítulo, por que está lá? Está lá por um motivo. Para essas questões mesmo, para validar o livro de Enoque 1. Porque o 2 é fantasia. Para validar o livro de Enoque, para fazer a gente interpretar corretamente esses pontos da Bíblia, para Deus testar o nosso coração. Entendeu o mistério? Então sim, uma é a carne dos animais, outra é a carne dos homens, a serpente era um animal e não poderia ter tido relação com Eva, porque não poderia gerar filho. E está escrito em Gênesis 4, verso 1 e verso 2. Adão conheceu Eva e teve Caim. E depois teve Abel. Com todas as palavras. Aí vem o Neemias Gomes, do canal Mentira Revelada, e olha o que ele diz. Amados, queridos, que essas expressões que só engana bobo. E fala que eram gêmeos. Eles eram gêmeos. Mesmo falando que eram gêmeos, não explica o texto, porque está escrito que Adão conheceu Eva, teve Caim. Aonde que está escrito que era gêmeos? Não está. E qual é a probabilidade de Eva ter feito sexo com uma serpente que supostamente parecia um homem e depois Adão ir lá fazer sexo com a sua mulher e nascer gêmeos? Qual é a probabilidade disso acontecer?
10 milhões em quanta? Olha que maluquice. E tem gente que acredita nisso. Tem pessoa que está doente, irmãos. Doente. Paralítica na cabeça. Paralisou a cabeça, paralisa todo o corpo. E elas não conseguem ver. Então, 1 Coríntios 15, do verso 45 em diante, se eu não me engano, já desfaz essa porcaria. Uma é a carne dos animais, outra é a carne dos homens. E para entrar no reino de Deus, não importa ser nascido de carne e sangue. Ou seja, se a guerra das descendências, vamos agora concluir. Se a guerra entre os descendentes, a descendência da serpente e a descendência de Cristo, é literal, então carne e sangue importa. Aliás, Paulo fala, a nossa luta não é contra carne e sangue. Como não? Se tem os filhos literais da serpente. E para ser nascido de Deus, não precisa ser de carne e sangue. Então carne e sangue importa. Os apóstolos erraram? Ou são esses canais heréticos de hoje que erraram? É claro que são esses canais. Eu não tenho medo nenhum de mencionar nome dessa porcariada de canal e desses infiéis. Medo nenhum. Tem que ser mencionado mesmo. Entendeu, irmãos? Nós somos nascidos pelo Espírito de Cristo. Assim também nós pertencíamos ao príncipe da potestade dos ares. Ele era nosso pai. E tem pessoas que nascem de novo, se tornam filhos de Deus e voltam, caem. Pedro fala da apostasia. Eles abandonam o reto caminho que lhes fora dado. Eles esquecem da sua expiação feita. Ué, se Deus via que era um filho da serpente literal, por que expiou os pecados do homem? Não faz sentido Deus fazer isso, o Senhor Jesus fazer isso. Mas ele vai e expia o pecado. Não porque era filho do diabo literal, não tinha como ser isso. Mas ele expia o pecado porque naquele momento a pessoa creu. Não é só porque o Senhor prevê lá no futuro que a pessoa vai abandonar ele, que no tempo presente ele não vai socorrer a pessoa. Esse testemunho está na Bíblia toda. Entendeu? Significa que essa doutrina da semente da serpente, ela tem um vínculo com o calvinismo. Porque é supremacia genética. A pessoa já nasceu predestinada para a morte, se é filho literal da serpente. E se a pessoa disser, não, porque os filhos da serpente literais podem se converter em filhos de Deus. Aí o DNA da serpente que está na pessoa acaba não sendo ativado. Aí a pessoa se torna filho de Deus. Agora eu pergunto, se os filhos de Abel, vamos considerar essa porcaria, se os filhos de Abel, filhos de Deus, podem se tornar filhos da serpente, e os filhos da serpente se tornarem filhos de Deus, que teoria maluca é essa? Qual é o sentido de ser então assim? Não faz sentido, tanto faz. Mas eles não falam isso. Eles falam sim da semente literal da serpente, sendo contra os filhos de Deus. A guerra não é literal, é espiritual. A pessoa se torna filho do diabo pelas obras e recebe o espírito do anticristo. Aí a pessoa se torna descendência de Satanás. Assim como nós nos tornamos descendência de Deus, descendência de Cristo, pelo Espírito e não por carne e sangue, assim também você se torna descendente da serpente, pelo Espírito do anticristo que estava lá no Éden, e não por carne e sangue. Fechou? Para mim está perfeito isso. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Queria que compartilhassem e assistissem os vídeos também recomendados. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.